E agora estaremos lendo do versículo 15 ao versículo 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse mais também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou-se o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitina. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Meus queridos irmãos e amigos, nós iremos falar baseado nesses versículos 15 a 23, cavando, escolhido por Deus, filho de Abraão. Ele já possui muitas riquezas. Mas é interessante nós analisarmos aqui, nós podemos perceber que, sendo filho de habitar entre aparentes amigos, morar em terras com falta de água e enfrentar perseguições constantes. Mesmo assim, em meio a tudo isso, Isaque jamais deixou de lutar, de batalhar, de trabalhar. Isso pode ser provado pelas constantes mudanças que ele fazia, e muitos desses poços já haviam sido entulhados anteriormente, quando seu pai Abraão havia cavado. Então, meus queridos, nós podemos analisar que, diante desse cenário, Isaque, enfrentando falsos amigos, perseguições, calúnia, trabalhando, ele não para, ele segue avante. Mas em meio a tudo isso, ele mantém plenamente, confiantemente, a sua fé em Deus. Foi desse modo que ele alcançou bom testemunho. Quando nós lemos, por exemplo, a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 39 a 40, observe bem o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós podemos analisar que, dentro do contexto velhotestamentário, os homens de Deus lutaram e muitos não viram nos seus dias a promessa relacionada a Cristo se cumprir na vida deles, o que acontece posteriormente. Mas em meio a toda essa situação, eles, pela fé, mantiveram um bom testemunho. Isso é maravilhoso. E depois são aperfeiçoados através da fé em Cristo Jesus. Abrissem poços, cavassem poços. Eles cavavam vinham os seus opositores, tomavam ou entulhavam, mas isso não fazia com que Isaque deixasse de lutar.
ele continuava batalhando, cavando poços. O texto mostra a reação dos filisteus diante dos novos poços, poçando daquilo que não era deles. O primeiro poço se chamava Ezeque. Ezeque, como nós podemos analisar dentro desse texto bíblico, quer dizer contenda. Então, eles contenderam, ou seja, lutaram para tomar posse desse poço. O segundo poço se chama Sitnei ou Sitná, que no hebraico quer dizer inimizade. Então, primeiro, luta, contenção. Segundo, inimizade. O terceiro poço cavado chamava-se Rebote. No hebraico, nós podemos analisar que essa palavra quer dizer lugares largos. No terceiro, não houve competição. Então, recebeu esse sentido de lugares largos. Trazendo para uma aplicação pessoal, na vida do cristão, sempre vai aparecer luta, sempre vai aparecer inimizade, contenda, diversidades. Mas também vai chegar o dia em que lugares largos serão ampliados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Em meio a todas essas lutas, novamente o Senhor aparece a Isaque e lhe promete mais bênçãos. Por isso ele não deveria temer a nada. Então ele volta ao território santo e ali levanta um altar ao Deus maravilhoso, através desse ato com Deus, como também o cumprimento para com a missão que Deus o havia escolhido. Nós podemos analisar no capítulo 26, que aqui já começa a se ter lampejos sobre a vida piedosa e temente de Isaque. Um servo de Deus, um cristão, um obreiro de Deus, um pastor, sempre encontrará oposição por parte daqueles que não têm história, daqueles que não têm passado, daqueles que não sabem cavar poços. Elas procuram entulhar os poços cavados. O pastor, o irmão, deve constantemente continuar cavando poços. Ele terá que lidar com as lutas, as competições, as inimizades. Mas chegará o dia, meu querido, que os lugares largos serão abertos por Deus para você. Confie nisto, que o Senhor te abençoe para sempre. Amém.